Algo que no decorrer dos anos sempre me chamou muita atenção foi sempre ouvir as pessoas se perguntando, né, qual é o meu chamado? E às vezes as pessoas ficavam com isso para si mesmas ou compartilhavam com alguém falando que não sabia qual que era o chamado. Então, hoje eu quis trazer um pouco mais essa reflexão também sobre a importância, sim, que o chamado tem, mas não focar em só fazer algo quando você souber o que você tem que fazer. Então a gente sabe ali que quando a pessoa ela tá em um meio ali, ela tá em comunhão com alguns irmãos, é muito comum que a gente tenha algo ali em que a gente quer fazer parte, né? Um chamado para algo dentro da obra do Senhor. E a gente tem alguns ministérios, né? Algumas igrejas diferem um pouco de outras, mas a gente tem ministérios muito específicos. Então, tem um ministério voltado para crianças, algo voltado pro louvor, né? Momento de adoração. Então, para instrumentistas, pessoas que gostam da parte de canto, pessoas que gostam de uma área de evangelismo, pastoreio. Então, são vários chamados que o Senhor tem, né? E eu vejo as pessoas nessa agonia de tentar entender qual que é o delas. Então elas ficam pensando e pensando, e às vezes se torna realmente uma tortura, que é como uma pessoa pensasse, para que Deus me criou? Então, o que eu tenho que fazer da minha vida, voltado a Deus, né? Mas dá para correlacionar também aí com outras áreas da vida. Mas dentro ali de algo que envolve o Senhor, muitas pessoas se questionam o que precisam fazer, qual que é o chamado e tudo mais. E eu lembro que quando eu comecei a frequentar uma igreja, a participar mesmo ali de um ministério, há mais de 10 anos atrás, eu lembro que o primeiro chamado que eu tive foi para a escolinha, mas foi um chamado no qual eu não me senti chamada a participar por Deus, né? Eu não me senti chamada, eu não senti um despertar em mim, eu não senti uma unção diferenciada. Eu fui convidada para fazer parte do Ministério Infantil. Eu tinha 15 anos de idade na época. Eu era recém-convertida, eu estava na igreja não havia tanto tempo. Eu tinha me batizado no ano anterior, e aí no ano seguinte, que eu já estava em outra igreja também, porque eu me mudei, eu tive a oportunidade de fazer parte da obra, a começar pela escolinha. E aí eu entrei, fiquei, estou até hoje no Ministério Infantil, né? Mais de 10 anos depois, sigo firme e forte na escolinha. E o Senhor, ele vai fazendo à medida que você vai se entregando. Então, quando a gente pensa em questão de chamado, a gente acredita que é uma coisa assim muito específica que Deus vai falar, é você. É você mesmo, você vai fazer isso aqui, ó. E aí a gente se apega na necessidade de saber exatamente o que a gente tem que fazer. Sendo que na obra de Deus a gente pode ser é, a Barbie de mil profissões, a gente pode ser um multiuso ali, a gente pode servir para tudo, desde que a gente tenha o coração naquilo, de querer ajudar na obra de Deus. Quando eu comecei no ministério infantil, em que as pessoas sentem ali um chamado a fazer parte, eu não me senti chamada ao ministério espiritualmente falando, de que aquele era o meu chamado, mas eu tive o desejo genuíno de ajudar, porque eu vi a necessidade que tinha ali com relação às crianças. Eu poderia fazer a obra e pensar, poxa, não tenho interesse no Ministério Infantil e sair. Mas eu gostei, né? Então eu sigo até hoje, mas isso pode acontecer. Mas o que me fez permanecer não foi a sensação de chamado, mas foi a necessidade de participar, a necessidade que eu tinha de me sentir útil na casa de Deus, de poder fazer algo para ajudar e abençoar a vida de outras pessoas. Então hoje nós podemos sim ter um ministério no qual a gente olha e fala, olha, eu gosto disso. O que me faz assim extremamente feliz na obra, o que me realiza quando eu faço é isso aqui. Mas não é porque você tem um chamado específico para algo que você não pode ajudar em outras áreas que você vê uma necessidade. Então, o que Jesus nos pede para fazer é para que a gente vá e faça discípulos. Então, que a gente leve a palavra, a gente leve Cristo para as pessoas, independentemente de qual ministério, de qual chamado você tem. Porque no final de contas, não importa se você louva. No final de contas, não importa se você é um excelente tio de escolinha. O que importa é você levar Cristo para as pessoas. O que importa é que a sua vida mostre Cristo.
através ali dos seus afazeres no seu dia a dia, através da sua fala, através da sua postura, o seu posicionamento, que você seja o reflexo de Cristo. Então, o chamado, ele é algo importante, sim. A gente tem que ter ali a consciência do chamado, né? Daquilo que Deus quer de você. Mas ele sempre, o chamado pensa que é ele te chamando a fazer. A fazer o quê? Aquilo que você puder fazer. Então, você pode pregar, você conhece a palavra de Deus, leve a palavra de Deus. Ai, Thalita, eu amo louvar. Louve ao Senhor. Thalita, eu não sei o que eu faço. Então, faça o que você tiver oportunidade de fazer. Tem certas coisas que a gente só vai, de fato, saber se nós vamos gostar daquilo quando a gente exerce. Igual o Ministério Infantil. Quando eu entrei na escolinha, eu não entrei com 100% de certeza que eu ia gostar do Ministério Infantil, mas eu entrei com 100% de certeza que eu queria ajudar, eu queria ser útil. Então, quando a gente tem um desejo genuíno de fazer algo para Deus, e não necessariamente dentro da igreja, mas quando você tem o desejo de fazer algo genuinamente para o Senhor, para que o nome dele seja exaltado, para que ele seja visto através de você, o Senhor ele nos abençoa, para que a gente se desenvolva. E à medida que a gente vai se desenvolvendo em uma questão, em um chamado, em uma oportunidade que a gente teve, Deus vai fazendo mais. E aí, quando você vê, você fica assim, meu Deus. Então, quando eu comecei na igreja há muitos anos atrás, eu tinha somente ali um ministério, né, que realmente de fato virou um ministério ali para mim, que eu ajudo hoje com todo amor e carinho, mas o Senhor, ele vai dando mais à medida que você vai se disponibilizando mais para ele. Então eu tive a oportunidade de fazer vários outros afazeres na casa do Senhor e fora também. Então ali houveram novas oportunidades, oportunidade de levar a palavra em culto de jovens, em culto nos lares, oportunidade de aprender algo novo como o violão, porque hoje em dia eu também faço parte do Ministério de Louvor, a oportunidade de entender um pouco mais. Claro que eu não sou a melhor, mas eu busco aperfeiçoar, busco melhorar. Mas de fato ali, por exemplo, são coisas que eu não sinto. Eu tenho um desejo genuíno de ajudar, mas eu não sinto um chamado exatamente para o meio assim dessa parte mais musical, embora eu goste muito, até porque eu participo também, né? Então assim, o desejo de fazer para o Senhor é muito mais importante do que você ter que saber exatamente, porque quando nós nos apegamos a uma única coisa, parece que nós somos bons somente naquilo. Ah, Deus só vai me usar nisso. E não, Deus vai te usar em qualquer oportunidade que o Senhor vê que pode te usar e que também você se disponibiliza a ser usado quando você quer fazer alguma coisa. Deus ele quer dar abundantemente mais para aquele que mostra que de fato quer mais do Senhor. Então, à medida que a gente vai dando mais de nós para Deus, o Senhor também vai se mostrando cada vez mais para a gente e a gente vai crescendo. Então, não olhe para o chamado como algo que você tem que saber exatamente para que você veio. Você só tem uma função e é somente aquela que você vai fazer. Você pode sim ter um chamado específico e exercer principalmente ele, mas isso não quer dizer que você também não pode ser usado em outras áreas. Então lá atrás eu comecei em um ministério e hoje eu tenho vários outros. Então hoje eu já participo de outras áreas também. Então o ministério na minha igreja não entra exatamente como ministério, mas a gente participa de dança. Eu amo teatro e eu só descobri que eu amo teatro porque eu participei dos teatros que tinham na minha igreja. Então, à medida que você tenta, você vai e você faz, igual o último vídeo, né, que eu gravei de você querer saber muitas teorias, mas você não tem prática. Então chega uma hora que você precisa fazer aquilo que está somente aqui. Então você precisa de fato exercer aquilo para você conhecer, para você se adaptar, para você se acostumar, para você ver se de fato você acha interessante, se de fato você gosta daquilo. Então, olhe sim para Cristo, olhe sim para um chamado, mas não baseie a sua vida ou a necessidade de ter um chamado para você poder fazer a boa obra. Faça a boa obra com o que você tem hoje e o Senhor ele vai te aperfeiçoando. Quando eu comecei, eu não tinha tanto conhecimento referente à palavra de Deus, eu tinha sim dificuldades,
Eu não sabia direito lidar com algumas crianças, embora eu seja a irmã mais velha, então ajudei muito na criação do meu irmão, mas ainda assim, o Senhor, ele foi me lapidando, ele foi me moldando, e hoje eu sei muito mais do que eu sabia lá atrás. Mas por que que hoje eu sei muito? Porque lá atrás eu me permiti conhecer algo novo. Eu me permiti participar da boa obra do Senhor. Então se baseie nisso, o Senhor, ele vai te moldando, o Senhor, ele vai aperfeiçoando aquilo que você já tem. Se é um chamado, não é porque você tem um chamado para determinada coisa que você já vai pronto naquilo. Não, ele pode te lapidar nesse processo e ele vai, mas tenha o seu coração disposto a fazer a boa obra, porque ali você não só pode descobrir o seu chamado principal naquele meio, mas você também vai mostrar que você não é somente o chamado, sabe? Você é um servo. Então, eis-me aqui para o que for necessário. Conte comigo para o que precisar na boa obra do Senhor. E evangelize. Leve a palavra. Leve Cristo para outras pessoas, para que mais e mais pessoas conheçam esse Deus bom a qual a gente serve. Acho que por hoje é isso. Tchau.